Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cláudia Fernandes, sou da área de marketing da SICA. Por favor, antes de a gente começar, sinalizem na caixa de bate-papo se vocês me ouvem bem, se vocês estão me vendo. Vou pedir também para o Anderson, para a Gisele ativarem as câmeras. Tem a caixa de bate-papo, vocês podem sinalizar, por favor. Já estou vendo aqui. Muito obrigada, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos agora oficialmente a mais um Especialistas ao Vivo da SICA. Então, e antes de a gente começar essa palestra, vou apresentar um pouco o projeto para vocês, que começou em abril. Com a pandemia, a gente começou esse projeto de webinários e a gente percorreu aí ao longo do ano, fazendo uma agenda focada em tendências, inovação e sustentabilidade. E como funciona? São especialistas, educadores, projetistas e consultores são convidados para conversar diretamente com os agentes do setor da construção civil, para promover um ambiente de reflexão, um bate-papo e esclarecimento de dúvidas. E hoje, para falar sobre o tema impermeabilização de piscinas, contaremos com a participação da engenheira Gisele Azevedo e do engenheiro Anderson Oliveira. Vou apresentá-los para vocês. A Gisele Azevedo é formada em Engenharia Civil pela Universidade Bandeirantes e especialista em patologia nas obras civis pelo Instituto IDD de São Paulo. Tem experiência de 10 anos na área de químicos para construção civil, atuando na coordenação de assistentes técnicos, elaboração de especificações, orçamento de materiais e suporte em treinamentos de aplicação de materiais em campo, assim como tratativas para aumentar a satisfação dos clientes. Hoje ela é coordenadora de especificações na SICA. Boa tarde, engenheira Gisele. Boa tarde, Cláudia. Muito obrigada pela apresentação. Obrigada. Vocês confirmem, por favor, se ouvem a Gisele. É bem importante essa confirmação aqui. Ótimo. Tá bom, pessoal. Obrigada. Agora vamos apresentar o engenheiro Anderson Oliveira, pós-graduado em Gestão Empresarial e Engenharia de Segurança, coordenador de Desenvolvimento de Mercado na SICA Brasil, membro do CB22 da BNT, contribuindo com a elaboração e revisão de normas brasileiras relacionadas à impermeabilização. Autor de diversos trabalhos no Simpósio Brasileiro de Impermeabilização, professor universitário convidado da Unesp, palestrante com histórico de público com mais de 23 mil participantes em eventos nacionais e internacionais, coautor do livro Mãos à Obra Pro, publicado pela ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, criador do canal Mundo da Impermeabilização. Boa tarde, engenheiro Anderson Oliveira. Olá, boa tarde, Cláudia, boa tarde, Gisele, boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela participação. Nós que agradecemos. Então, só uns recadinhos antes de eu passar aqui a palavra para a equipe de especialistas. Vocês têm aí uma caixa de bate-papos ao lado que vocês podem a todo momento colocar a interação de vocês e perguntas. Ao final, do webinar, os especialistas vão responder a todas elas. Então, eu desejo um ótimo webinar para vocês dois e para todo o público. Eu vou estar aqui com a minha câmera fechada, mas vou estar moderando e acessando o bate-papo o tempo todo. Então, Gisele, eu já alterei aqui a sua função para apresentadora e imagino que você já consiga compartilhar a sua tela. Bom, então, ótimo webinar para vocês. Obrigada, Cláudia. Vou começar aqui compartilhando a tela. Enquanto a Gisele compartilha a tela, mais uma vez, boa tarde a todos, boa noite, aliás, né? Muito obrigado por estarem mais uma vez participando conosco desse webinar, mais um webinar da SICA. O tema desse webinar, Gisele, sua tela está aparecendo o uso da sua CPU ou é a minha tela que está com problema? Acho que é a minha tela que está barrada aqui. Você consegue ver a minha tela? Consigo ver sim. Ah, tá bom. Bom, pessoal, mais uma vez, agradecendo a presença de vocês, agradecendo aqui a colega Gisele Oliveira, que topou esse desafio de estar comigo aqui falando um pouquinho sobre impermeabilização de piscinas, que é um tema bastante amplo, é um tema complicado da gente fazer em coisa de 40, 45 minutos, né, para poder falar de piscina, porque existem diversos tipos de piscina por aí.
diversas metodologias construtivas e etc. De qualquer forma, antes de começar a falar sobre as piscinas, eu queria aproveitar, né, que hoje é o dia 15/10, é o dia do professor, e assim, eu estou vendo aqui na relação, temos diversos professores aqui, parabéns aos professores. Sem os professores, eu não seria engenheiro hoje, a Gisele não seria engenheiro, muitos de nós não seríamos engenheiros, arquitetos e etc. Então, muito obrigado por esse trabalho árduo de batalhar, ainda mais nesse período de pandemia aí, que está deixando todo mundo doido. Eu vejo pelos meus filhos a dificuldade dos professores para prestar atenção. Então, realmente, eu, em nome da FICA, agradeço a todos os professores universitários que estão aí batalhando para formar novos engenheiros e arquitetos. Continue e contem conosco no que precisar para palestra, treinamento, webinários e etc. Gisele, quer falar alguma coisa nessa abertura? Eu acabei tomando a frente, né? Na verdade, você já fez uma abertura geral ali e eu faço das suas palavras as minhas também. Perfeito, perfeito. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre piscinas. Bom, pessoal, para começar, normalmente as piscinas são, quando a gente pensa em piscina, de uma maneira geral, nós pensamos em momentos de lazer, né? As piscinas são elementos construtivos, são projetados, são construídas exatamente para que as pessoas tenham momentos de lazer, refrescante, junto com a família e etc. Ou, em algumas situações também, para práticas esportivas, né? Natação, competições, polo aquático e uma série de outras atividades que por aí tem. Então, quando nós pensamos nessa a minha tela que ficou bichada. Desculpem. Não, pode passar o slide também, não tem problema não. Então, assim, normalmente as piscinas são atribuídas a momentos de lazer e de relaxamento, ou mesmo de valorização do patrimônio, né? Uma habitação, uma construção que tem piscina, ela já é bem valorizada exatamente porque tem um elemento que quem tem criança valoriza bastante esse tipo de coisa, as crianças adoram, e não é só as crianças, nós também adoramos, nós também somos filhos de Deus. Esse calor que estava fazendo esses dias aí, tudo que eu sonhava é ter uma piscina em casa, mas, né, ainda não tem. De qualquer forma, é assim, ó, a construção de uma piscina, bem como todas as etapas construtivas, né, de uma maneira geral, elas requerem muito conhecimento, requerem técnica em todas as etapas, desde a fase do desenvolvimento, da escolha da metodologia construtiva, desde a fase do projeto, das fundações, e principalmente na parte de impermeabilização, pois a felicidade de ter uma piscina em casa, isso pode virar um grande pesadelo. Então, não é raro nós termos situações como essa que nós vamos mostrar no slide, em que uma piscina grande, mude por favor, em que uma piscina grande, isso aqui é uma casa de altíssimo padrão, embaixo dessa piscina tem uma garagem, e essa garagem deve caber mais ou menos uns 15 carros. Então, observe, uma casa de altíssimo padrão, com uma piscina que não é pequena, toda construída, com tudo dentro, água dentro, a família doida para curtir o verão, e aí, de repente, começa a pingar em cima dos carros que estão embaixo. Então, por vezes, nós temos que tomar muito cuidado, exatamente porque pode acontecer diversos tipos de patologias, né? Desde a escolha errada do sistema impermeabilizante, da execução errada e etc. Uma piscina com problemas, ela de momentos de relaxamento, ela já vira momentos de estresse. Você não tem férias. Imagina a seguinte situação, aqui eu estou mostrando um exemplo de uma piscina que é numa casa particular. Imagina se isso fosse num condomínio, né? Então você tem lá 200, 300, 1.000 apartamentos no mesmo condomínio, são pelo menos 1.000 famílias querendo utilizar a piscina e não podem. E o síndico, erroneamente, como é que ele faz para consertar quando tem uma situação como essa daqui? Normalmente ele chama o Zé para tentar reparar porque ele não quer gastar. Isso está muito errado. Porque se eu, que moro em um desses 1.000 apartamentos, para mudar o meu revestimento cerâmico, eu preciso ir atrás de um profissional que emite uma RT de responsabilidade, o síndico também tem que fazer a mesma coisa. Afinal de contas, ele está pagando esse reparo com o meu dinheiro, com o dinheiro de todos os condomínios. Então, o ponto importante é que a piscina, que era para ser lazer, ela pode virar um grande estresse, né? Acaba com as férias, eu vou ter gastos para refazer a impermeabilização, para refazer a piscina como um todo, porque não é só a impermeabilização que eu perco,
Né? A impermeabilização é um valor pífio. Às vezes o revestimento que usa o cara traz uma pedra lá do outro lado do mundo, que gasta uma grana e tem que quebrar para poder fazer a intervenção da impermeabilização. Perde o dinheiro, porque essa água vai jogar fora. Né? Fora todo o estresse e briga que tem o tempo todo nesse tipo de situação. Então, isso é um negócio complicado. Né? Bom, de qualquer forma, será que a gente teria como evitar esse tipo de situação? Como evitar esse tipo de estresse? Eu vejo da seguinte forma, quando a gente pensa em qualquer coisa que seja construtiva, qualquer técnica construtiva, qualquer engenharia, a única forma de evitar problemas é realmente fazer engenharia. Tudo em uma construção requer técnica. Não é tão simples assim. Né? A piscina é fácil porque o fulano fez a piscina da casa do vizinho. Tá, mas a sua é exatamente igual? Não é exatamente igual, tem dimensões diferentes, estruturas diferentes, o próprio solo de um terreno pode ser um pouquinho diferente. Então, né, tudo requer técnica, requer metodologia, e não tem como você fazer uma obra de engenharia sem que haja uma especificação, sem que haja um projeto. Né? Não tem como fazer isso. Gisele, você está sem áudio? Deixar a boca. Eu vou até te fazer uma interrupção assim nesse momento, só para a gente fazer uma analogia. Bom, vamos supor que você tem lá, chega uma pessoa qualquer numa loja de ferragens e fala assim para você: olha, eu quero comprar ferragens para eu construir um edifício de 10 pavimentos. Me fala aí qual que é o ferro que eu preciso comprar. Faz sentido para você alguém fazer alguma coisa assim sem ter um projeto estrutural? Claro que não. Não faz, né? Mas é como se você chegasse, eu quero fazer uma laje, mas eu não sei que ferro usar. Aí eu vou chegar numa loja de material de construção, num home center, e falar, olha, que ferro que eu uso na minha laje? Quem vai falar isso não é o vendedor, quem vai falar isso não é. E para isso existe a necessidade de um engenheiro, de um projetista, que é exatamente o que nós estamos comentando, né? Exato, mas na impermeabilização, infelizmente, as pessoas não se preocupam tanto com projeto assim, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma laje para impermeabilizar, eu vou num home center e peço para o cara lá, olha, eu quero um produto para impermeabilizar a minha laje. Ele vai me dar uma manta líquida, supondo. Vamos supor. E aí eu converso com uma outra pessoa e falo, não, esse aí é o errado, não é esse, você tem que usar um outro. Então, eu acabo ficando refém de vendas. Mas aí você fala, a Sica revende no home center. Claro, a Sica revende para dar maior praticidade para as pessoas que estão nos canteiros. Às vezes você tem um projeto, você tem uma indicação lá, é mais fácil eu ir num home center e comprar do que ficar comprando direto, esperando entrega. Então, é uma coisa para agilizar o processo. Mas nada que você, sem projeto, vá lá e compre qualquer coisa. Não é essa a ideia. Você destacou um elemento muito interessante aí. O fato de eu ter um projeto de estrutura que determina qual que é a barra de aço e etc., não impede de ter uma venda na loja de materiais de construção. Muitas delas entregam a armadura, inclusive, já dobrada, armada, prontinha para uso. Então, o fato de nós vendermos no home center não quer dizer que a venda é desenfreada. Nós sempre indicamos departamento técnico, nós sempre indicamos especificação técnica e sempre indicamos projetistas. O que não adianta. Você deu um exemplo muito interessante. Se eu entrar no home center, e eu já fiz isso, eu sou curioso, né? O problema é que hoje eu não consigo fazer isso mais, porque eu entro e o pessoal fala, você é o cara do canal. Mas no passado, eu cheguei a fazer isso e eu perguntava para as pessoas. Eu cheguei a ouvir absurdos assim, velho. O que é essa manta glass? Porque ela tem vidro na composição. Vidro na composição? Né? Então, assim, o que eu quero dizer é que quando você entra numa loja e você fala assim, eu quero representante para uma laje, se você pegar 3 vendedores diferentes, provavelmente eles vão oferecer 3 produtos diferentes. Não são produtos de marcas diferentes, são tecnologias diferentes. Então, isso mostra por que é importante nós termos um projeto. Principalmente quando nós queremos obras de maior responsabilidade, como é o caso das piscinas. Então, assim, quando eu estou dando aula, eu sempre falo com meus alunos o seguinte, o que é um projeto, gente? Não um projeto de implementação. O que é um projeto? Um projeto de hidráulica, ou um projeto de elétrica, de instalações elétricas, ele é um estudo feito por um profissional que conhece os diversos tipos de materiais, que vai conseguir dimensionar as cargas de acordo com o uso,
e etc. Então, ele vai pegar aquele conhecimento dele, vai adequar com as normas técnicas, vai adaptar com os demais projetos, arquitetônico, estrutural, e etc, etc, etc. E ele vai entregar para o cliente o que nós realmente chamamos de projeto. Então, olha só, quando a gente pensa no projeto, o projeto não é somente aquele papel, aquele relatório que nós recebemos. Ele tem, por detrás disso, tem uma série de cálculos, de dimensionamento e de estudos que foi feito por esse profissional. Então, o que ele entrega para nós é apenas uma descrição, né, mais detalhada, exatamente quando eu falo detalhada, é ter lá detalhes, como é que eu faço o ralo, como é que eu faço o canto, como é que eu faço isso aqui, de forma que um engenheiro de uma obra, ele entende de diversas ciências dentro da obra, fundação, blá, 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 e ao mesmo tempo ele entende superficialmente da grande maioria delas. A grande maioria dos engenheiros de obra não entende de impermeabilização, mas eles são técnicos. Se eu tenho um projeto, ele vai saber ler, e com isso a piscina dele vai ser bem executada, com isso a laje dele vai ser bem impermeabilizada, como um todo. Então, de uma maneira geral, esse é o conceito que a gente tem do que é um projeto, né, propriamente dito. É exatamente mostrar e tornar acessível para que as pessoas leiam e interpretem. E aí sim, você tem um projeto na mão, chega lá no home center e fala, cara, eu quero uma manta 4 tipo 3. Se é da SICA, os fabricantes que atendem à norma, está trabalhando basicamente com parâmetros iguais, mas ele sabe o que ele está buscando. O problema é que ele chega lá, eu quero comprar uma manta. Qual manta? Tem manta tipo 1, 2, 3, 4. Tem manta de 3 milímetros, 4 milímetros. Se ele não sabe, você não tem noção, você tem que trabalhar conosco, né? Mas você não tem noção da quantidade de pessoas que aplica manta de polietileno, que é a mantinha mais fraca que tem em piscinas ou reservatórios. Coisa errada. Uma manta que não suporta esse tipo de pressão. Então, o projeto é importante exatamente por isso. Por essa questão de direcionar. Você já vai sabendo o que você vai comprar. E aí você não vai ficar na briga de preço comparando alhos com bugalhos. São alhos com alhos. Basicamente, essa é a comparação. E essa é uma das grandes vantagens de trabalharmos com projetistas e com projetos. Bom, mas assim, é claro que a gente também não pode... O projetista ele tem uma série de estudos, uma série de procedimentos que embasam tudo que ele faz durante o projeto, né? Então, ele segue diretrizes, ele segue toda a determinação que está na norma técnica. E para piscinas não é diferente, né? A piscina ela tem uma normativa técnica, que é a 10.339, que é para projeto e execução, e até manutenção das piscinas. E essa norma, ela estabelece vários requisitos que devem ser observados, critérios que devem ser projetados, construídos. E é claro que quando a gente fala sobre normas, sobre a ABNT, não podemos deixar de falar... Ai, meu slide não está passando. Falar da norma da NBR 9575, que é a seleção em projetos de impermeabilização. Porque, afinal, elas duas precisam ser compatibilizadas também. Perfeito. Um ponto muito importante, pessoal, de destacar é que quando nós falamos na norma de piscinas, se nós observarmos o nome dela, ela é uma norma que ela fala piscina, projeto, ela já começa com projeto, a execução, então ela tem metodologias executivas, né? E ela tem também a questão de manutenção. Então, observa que coisa interessante, ela já é uma norma que está conversando muito com a norma de desempenho, porque a norma de desempenho ela coloca sobre o usuário também a questão da manutenibilidade. Então, ela dá orientações de como o usuário vai fazer a manutenção na piscina. Um ponto importante dessa norma é que logo no início dela, ela acaba classificando as piscinas. E quando a gente pensa em classificação das piscinas, piscina é piscina. Piscina é para a criança pular lá. Não é bem assim. Essa classificação ela vai acontecer de acordo com o uso, né? De acordo com o suprimento de água. Suprimento de água, mas toda piscina, a água não é a mesma coisa. Não, se nós formos fazer um projeto, por exemplo, de uma piscina em um condomínio que a Gisele mora, a água vai ser o tratamento o quê? Vai ser o tratamento com ozônio, vai ser o tratamento com cloro. Se eu for fazer uma piscina em um condomínio em Olímpia, em Caldas Novas, que são águas quentes, é outro tipo de água, então eu vou ter que avaliar esse tipo de situação também, né? Então, existem várias coisas que devem ser observadas desde a fase de projeto da piscina, antes mesmo de chegar na impermeabilização.
né? Quando a gente chega na impermeabilização, por exemplo, suprimento de água, que tipo de impermeabilizante eu vou usar em uma piscina em Caldas Novas que sai água a 40 graus? A água cai a 40 graus. É o mesmo impermeabilizante que eu vou trabalhar numa piscina com água natural? Então, existem estudos que devem ser feitos e isso não é o achismo, né, técnico. Isso tem que ser o conhecimento técnico mesmo. Então, assim, independente das classificações que a própria norma de piscina diz, existem outras classificações mais focadas dentro da parte de impermeabilização, que basicamente nós vamos acabar classificando essas piscinas por tipo, né? Quando nós falamos em tipos de piscinas, nós podemos separar em duas etapas. Com relação, por exemplo, à forma onde ela vai ser executada, quando nós falamos, por exemplo, de piscinas enterradas, ou nós podemos falar ainda com relação à metodologia, que tipo de material vai ser empregado. Então, vamos falar uma coisa de cada vez. Ok? Muito bem. Quando a gente faz a referência a piscinas enterradas, nós estamos nos referindo aqui, basicamente, ao local onde essas piscinas são construídas. São elementos construtivos que são feitos abaixo do nível do solo. Perfeito? Que vão ficar realmente sob a ação da Terra. O que isso vai impactar? Vai impactar que normalmente nós fazemos a impermeabilização sob a forma de membrana, que na imagem vocês estão vendo essa imagenzinha, essa linha vermelha. Nós colocamos água dentro dessa piscina e a água vai exercer pressão em cima das paredes. Então ela vai pressionar o sistema impermeabilizante nas paredes. Um belo dia, e é a forma de trabalho convencional. Um belo dia, por mais que não se queira, alguém vai tirar essa piscina, vai esvaziar para fazer a limpeza dela. E aí, o subsolo, o solo, né, com a umidade natural ou mesmo com o lençol freático, ele pode subir essa umidade e vai começar a exercer pressão negativa. O que é pressão negativa? Mais um slide, por favor. Pressão negativa, na verdade, é quando eu tenho o sistema impermeabilizante em uma face da estrutura e eu tenho umidade que vem por detrás da estrutura. Então, se eu tenho impermeabilizante na face interna e a umidade na face externa, a estrutura está toda encharcada, isso é que nós chamamos de pressão negativa, é quando ele tende a arrancar, a deslocar o sistema impermeabilizante. Existem algumas coisas que são bastante importantes em que nós devemos... Calma com esse slide, você já está correndo demais. Existem algumas coisas que são muito importantes na hora de nós selecionarmos aqui e avaliarmos esse tipo de situação. Quando nós falamos em pressão positiva e negativa, pessoal, observem que são conceitos que não estão ligados somente a piscinas. São conceitos que estão ligados, por exemplo, se eu vou fazer impermeabilização de uma laje qualquer, de uma estrutura qualquer, de um muro de arrimo, nós temos que observar isso daí. Sempre que possível, o ideal é nós trabalharmos na pressão positiva. Porque na pressão positiva, a umidade não está passando por dentro da estrutura, eu estou protegendo a estrutura. Da forma que nós estamos vendo no slide, nós estamos protegendo quem? Nós estamos impedindo a água de sair da estrutura, mas a estrutura continua recebendo a umidade. Essa umidade vai estar atacando armaduras e etc. Vale destacar que, de uma maneira geral, quando eu trabalho com pressão positiva, grande maioria dos produtos podem ser aplicados. Quando eu trabalho com pressão negativa, eu já não posso trabalhar com materiais que são flexíveis, ok? Por que não posso trabalhar com materiais flexíveis? Porque a flexibilidade ela é uma característica exatamente do material deformado. E se eu tenho um material que tem a tendência de ser deformado na pressão negativa, ele vai acabar fazendo uma bolha, né? Então, por isso que não é indicado, nesse tipo de situação, materiais flexíveis. Ok? Bom, quer comentar alguma coisa, Gi? Perfeito. Então, próximo slide. Pode seguir, eu estou com algum probleminha no meu som, desculpa. Sem problema. Então, olha só, pessoal, um outro tipo de piscina, né, nós falamos da enterrada, é a piscina elevada. O que é a piscina elevada e como que ela muda em termos de estrutura? Bom, ela muda em termos de estrutura por um motivo, basicamente assim, quando eu tenho a piscina enterrada, a própria terra travando ali acaba limitando um pouco as movimentações. Quando eu tenho a piscina elevada, qualquer tipo de alteração na carga da própria piscina vai ter alteração nos esforços. Então imagina, eu tenho uma piscina no condomínio, como esse daí, em que embaixo é o subsolo,
né? Então tem um carrinho estacionado lá, vem uma criança correndo e pula. Tum. Esse impacto vai fazer com que haja movimentação nas paredes. Portanto, se eu tenho uma área que é elevada e eu vou trabalhar com um sistema rígido, ela vai fissurar. Ela fissurando, ela tende a ter gotejamento em cima do veículo. E aí que o usuário vai surtar e vai encher o saco do síndico lá. Poxa, tá vazando no meu prédio, no meu carro, que tem uma pintura, e etc, etc, etc. E como é que vai resolver isso? Bom, aí vai resolver através, chamando um profissional que vai chegar e vai tentar sanar. Mas, independente, de uma maneira geral, essa solução requer ou vou fazer soluções paliativas, por baixo, tentando injeção e etc, etc, etc. Ou a solução seria ele quebrar tudo, perder o revestimento, fazer a impermeabilização, né, com técnica, com projeto, da forma correta. E isso custa. Né? Isso custa. Então, infelizmente, esses são um dos problemas que acontece na ausência do projeto. E, para a gente finalizar aí, existe uma outra situação, que são as piscinas do tipo apoiadas, em que acabam mesclando um pouquinho das duas situações. Ele tem a laje apoiada sobre o solo, porém as paredes não estão apoiadas, então as paredes também estão sujeitas à movimentação. Então o projetista ele tem que ter esse conhecimento para saber, olha, eu posso ter pressão negativa no piso, não vou ter, eu tenho uma sondagem, etc. O material que eu vou trabalhar tem que ser flexível, né? Como é que vai ser feita as fixações das tubulações? Eu tenho uma casa de máquinas ali, né? Então, assim, as estruturas apoiadas, as piscinas apoiadas, são aquelas que são feitas sobre o nível do solo e as paredes normalmente não têm contato com o solo. Às vezes uma tem, a outra não tem, mas, enfim, basicamente essa é a característica da piscina apoiada. O que mais nós temos aí? Bom, agora a gente tem uma perguntinha para quem está nos assistindo, né? E aí, pessoal, a casa de máquinas precisa ser impermeabilizada? Sim ou não? Bom, nesse momento eu vou pedir ajuda para os universitários, né, Gisele? Eu gostaria que vocês que estão nos assistindo, peguem o celular de vocês, coloquem na câmera, modo de tirar foto, apontem para o QR Code que está aí na frente, ele vai identificar e vai levar para um formulário, né, que é um formulário da SICA, e nós vamos avaliar as respostas. 2 minutinhos apenas para a gente responder isso rapidinho. É sim ou não, basicamente, a resposta é bem rápido mesmo. Nesse meio tempo, a gente já vê alguns comentários aqui, nós vamos acompanhando e monitorando o comentário do pessoal, né? De uma maneira geral, as respostas são basicamente que sim, precisa se impermeabilizar. Entretanto, a grande maioria, pelo menos as respostas que por enquanto está aparecendo aqui, a grande maioria ainda fala que a maior parte delas não foram impermeabilizadas. Por que esse paradoxo? Né? Por que esse paradoxo? Nós estamos falando que ela precisa ser impermeabilizada, mas nas nossas visitas técnicas, nas visitas técnicas de vocês, não nas nossas, de vocês, que é vocês que estão respondendo, né? Se vocês identificam que realmente não está sendo impermeabilizado, o que tem de diferente em tudo isso aí, pessoal? Já vamos revelar? Vamos revelar, vamos lá. Bom, na verdade, essa pergunta, ela tem um fundamento técnico, ela não é um achismo nosso, né? Não é um achismo nosso, então ela tem um embasamento. Eu ou você, de quem fala? Bom, pode continuar. Então, assim, quando nós falamos da casa de máquinas, que ela precisa ser impermeabilizada, nós estamos pegando de novo a norma de piscinas lá, esqueci o número, se não me engano é 10.339, isso mesmo. 10.339, ela tem um item que ela fala especificamente sobre a casa de máquinas, né? E quando ela pega nesse item de casa de máquinas, ela sai destrinchando e falando uma série de coisas, mas ela tem, dá um clique aí, por favor, Gisele. Ela tem um parágrafo lá que especificamente ela determina exatamente isso, que elas devem ser protegidas contra inundação e infiltrações. Principalmente quando construídas abaixo do nível do solo, que aí é o caso da inundação. Quer dizer, além de eu fazer a impermeabilização, tem que ter uma tampa
que permita que a água da chuva não a inunde, ok? Mas quando eu trabalho, por exemplo, em condomínios, em lajes de térreo, que eu tenho estruturas embaixo, por vezes a gente entra no caixão perdido e está tudo vazando, né? Seja por tubulação, seja falta na própria bomba, enfim, uma série de perdão, uma série de patologias que são causadas às vezes pela concepção do projeto, às vezes pela própria manutenção. E é por isso que essa norma se preocupa muito com a questão da manutenibilidade, né? É aí que entra a questão do projetista. E um ponto importante é assim, gente, o usuário, o condomínio, às vezes a própria construtora quer fazer a moda agora são os condomínios resorts. Condomínio resort. Coloca aquela piscina linda, maravilhosa. O cara contrata um projetista para fazer o jogo de iluminação, que a piscina vai ficar azul, rosa, amarela. Agora aqui, desses filmes infantis, cheio de cor o negócio. Então eu contrato um projetista para iluminação, um projetista para hidráulica, para estrutura e, por vezes, não contrata para impermeabilização. E aí, depois que dá a patologia, ele vai ter que quebrar o revestimento lindo que ele fez, vai ter que estragar a boca da tubulação, a boca da iluminação e etc. Então o prejuízo é muito maior. Ok? Vamos passar, gente? Vamos. Comentário? Não nesse momento. Bom, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre as metodologias, né? As metodologias construtivas que a gente costuma encontrar em nossas visitas técnicas, nossas visitas aos nossos clientes ou às obras em geral. Então, a gente pode citar aqui as piscinas em concreto. A gente tem piscinas que são feitas em alvenaria e também tem as pré-moldadas e as pré-fabricadas. Falando um pouquinho sobre a de concreto, nós não vamos nos aprofundar na questão estrutural das metodologias construtivas, senão nós tomaríamos todo o tempo do webinar, porque são bem complexas, na verdade. Então, falando primeiro da de concreto, essa é uma piscina que é mais comum de vermos em condomínios residenciais, e aí é uma piscina que é um caixote de concreto. Ela é totalmente concretada, piso e parede, de maneira a formar uma estrutura monolítica, né? É o que deveria ser, pelo menos. Então, ela forma esse caixote e em questão a pesquisas de mercado, assim, ela relativamente tem um custo mais elevado e também, muitas vezes, o prazo de execução dessa estrutura é um pouco maior. Nós temos as piscinas de alvenarias. Elas são, em comparação de custos entre a alvenaria e o concreto, a alvenaria é muito mais barata. Então, na relação custo-benefício, ela sairia melhor que uma piscina de concreto, mas com uma resistência um pouco menor, né? Então, ela caracteriza-se de uma construção mista, porque a laje do fundo é concretada e ela serve de base para subir as paredes em blocos estruturais. Um ponto importante de destacar, vendo aqui, ela é uma piscina, volta um pouquinho, ela é uma piscina, como você diz, né? Mista, porque ela tem a laje de concreto embaixo e ela tem a alvenaria. Mas existe um outro tipo de estrutura ainda, que chama de alvenaria mista, que é basicamente isso daí, só que o cara faria pilaretes, né, de concreto. E cintas, né? Uma cinta de amarração, né? De amarração em cima, exatamente. Por que é importante nós observarmos isso daí? Porque uma piscina que é completamente em concreto, ela tem um comportamento estrutural muito mais uniforme, digamos assim, do que uma de alvenaria mista. A interface entre a alvenaria e o concreto já tem uma fissuração natural por serem elementos construtivos diferentes. Então, eu acabo sendo obrigado a direcionar a impermeabilização para um sistema que seja flexível, por conta disso, para poder absorver essas diferenças de materiais. E uma coisa interessante que você colocou é realmente isso, né? A questão da movimentação diferente entre produtos diferentes. O concreto ele tem uma movimentação, os blocos eles vão ter outro tipo de movimentação e assim sucessivamente. Lembrando que o próprio concreto, se eu faço uma piscina inteira de concreto, nós vamos ver mais para frente,
Só de eu fazer a laje um dia, a parede em outro dia, eu já tenho concreto com idades diferentes, já tenho dificuldade de aderência. Você imagina sistemas completamente diferentes, né? Um outro ponto importante, as pessoas às vezes optam por esse tipo de piscina, de alvenaria, pela questão de custo. Quem vai fazer meu pedreiro. Não funciona assim. Não. A piscina em concreto, ela tem uma vantagem aí, porque o concreto é um negócio mais técnico, então eu tenho armação, efetivamente o engenheiro vai ficar lá em cima para checar a armadura e etc. Então isso acaba direcionando para que seja feita um acompanhamento melhor. Nós fazemos esse tipo de situação. Você tocou num ponto também que é muito importante a gente falar, a questão de projeto. Para piscinas, você precisa ter um projeto bem detalhado e que seja compatibilizado. Independente de ela ser de concreto ou ela seja de alvenaria, você precisa de um projeto. Não, concordo plenamente com você. Um outro ponto importante que a gente deve avaliar é o seguinte, às vezes, normalmente, nesse tipo de piscina ainda pode acontecer da questão do pessoal falar, só o bloco não resolve, eu vou ter que dar mais peso. E aí o cara coloca grout ou outras coisas assim. Ok, vai ficar mais forte. Mas entendam que, se no concreto eu tenho uma parede homogênea, numa piscina dessa, a cada limite entre um bloco e outro, eu já tenho naturalmente uma possibilidade de fissuração. Uma juntinha, né? Uma juntinha lá. Né? Então, assim, em termos de estrutura, perfeito, não vejo problemas, é execuível, mas em termos de impermeabilização, o que eu estou destacando nós temos que avaliar a estrutura, a metodologia construtiva, para daí partir para o sistema impermeabilizante, propriamente dito. Esse que é o ponto. Sim. Bom, passando aqui pelas pré-moldadas ou pré-fabricadas, a gente tem a questão das piscinas em vinil, temos as de fibra, temos as pré-fabricadas em placas de concreto. As de vinil, basicamente, você faz um caixote como se fosse fazer uma piscina de alvenaria, e aí você vem com o vinil, como se você estivesse protegendo toda a estrutura, você vem encapando a estrutura com o vinil. As de placas de concreto, ela tem uma semelhança também, porque a base dela é concretada no local e o que vem de fora são somente as placas, elas são moldadas em larguras e espessuras específicas e vêm para serem montadas no local. E as piscinas de fibra, elas vêm prontas, e aí a gente depende um pouco de mão de obra especializada para a instalação desse tipo de piscina. Perfeito. Pessoal, vale destacar que quando nós falamos desse tipo de piscina, nós estamos mostrando aqui, claro que o nosso foco são as piscinas de metodologia construtiva que nós podemos trabalhar com produtos de impermeabilização. Né? As pré-fabricadas de vinil, essa de container, que é um modismo agora, que eu acho maravilhoso, acho lindo, extremamente versátil, etc., estamos mostrando apenas porque fazem parte. São tecnologias que existem e que nós vamos fazer cada vez mais com isso, ainda mais agora com essa moda de construções modulares. Né? E é importante a gente conhecer os tipos de metodologias. Como que a gente defende alguma coisa se a gente não conhece a metodologia construtiva? Então, eu acho que é importante a gente conhecer. E como você bem falou, as piscinas containers é o modismo do momento. Elas são prontas, assim como as de fibra, então você só tem mesmo a questão da instalação desse tipo de piscina. Que é bem Correto? Bem correto. Alguma... Não, vamos só resumir um pouquinho do que a gente falou aqui, para a gente passar para frente, né? Porque senão já estamos na metade do tempo do nosso webinar aqui. Então, pessoal, de uma maneira geral, o que nós falamos até agora, um resumo rápido, nós falamos sobre os tipos de piscina, né? Ou seja, os tipos com relação ao local, se é enterrada, elevada ou apoiada, e como isso influencia o dimensionamento do sistema impermeabilizante. Nós falamos também sobre a ação da água, pressão positiva e negativa, como isso influencia também na escolha do sistema impermeabilizante. Nós falamos ainda sobre a metodologia construtiva, alvenaria, concreto, e etc. E muito pouco sobre a prova de piscina e sobre a 9575. Eu tinha comentado isso no início, mas só para comentar mais uma vez,
Nós não temos a utopia que aqui em 40 minutos, 1 hora, nós vamos falar sobre tudo sobre piscinas, né? O tema é muito vasto, e a gente não conseguiria fazer isso nesse webinar apenas. Então, provavelmente haverão outros webinars. Para se ter uma ideia, eu gostaria até de chamar a atenção aqui, destacar, eu sei que os pedrosos estão aqui nos assistindo, como sempre, prestigiando, mas os pedrosos fizeram recentemente no YouTube, se eu não me engano, no canal deles, né? Uma live de horas. 3 horas e meia, acredito falando eu. somente sobre piscinas. E tenho certeza que ainda faltou muita coisa. Então, nós não temos aqui a utopia de que nós iremos falar. A ideia é exatamente jogar um drops, né, uma pontinha do conhecimento para que a gente possa pensar e desenvolver mais outros webinars para frente. Quem sabe os pedrosos participam junto conosco aqui, fazendo outro webinar. Está feito o convite. Eles não me convidam para fazer, não, mas eu convido eles para cá, tá vendo? Está lançado o convite. Tá certo, bom, agora eu acredito que nós vamos falar um pouco, focado nas piscinas. Anderson, vamos numerar umas etapas? O que você acha? Vamos lá. Para a gente fazer a execução de uma piscina, quantas etapas vem em mente nesse momento? Vamos contar juntos. Vamos imaginar que seja piscina de concreto? Sim, vamos então, focar nela, na verdade. Então tá. Primeiro eu vou fazer a concretagem da piscina, certo? Certo. Uma vez essa piscina já está curada, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a forma dela. Desforma. 2 etapas. 2 etapas. Antes de entrar com o sistema impermeabilizante propriamente dito, eu tenho que fazer 2 coisas. Eu tenho que tirar o desmoldante, porque é de concreto. Então eu vou lá e tiro o desmoldante. Limpeza. 3. Limpeza. A hora que eu vou fazer a impermeabilização, a norma recomenda também que a gente faça um teste de carga d'água. Então, vou encher a piscina de água e deixar lá por 72 horas. Por que nós fazemos esse teste de carga d'água? Nós vamos ver mais para frente e vai falar detalhadamente do porquê disso daí, né? Deu tudo certo, não deu nenhum problema da estrutura, o teste de carga d'água simulou bem o carregamento da estrutura, tiramos isso daí, então aí nós vamos lá e vamos fazer a aplicação, a regularização. Camada de regularização. Então já foram 5 camadas de regularização. Passou a camada de regularização, tudo bonitinho e etc. Vamos imaginar que já nesse processo todo já colocou tubulação, hidráulica, está tudo perfeito. É a aplicação do impermeabilizante propriamente, está faltando dedo aqui, não vai caber na tela. 6 etapas. Do impermeabilizante propriamente dito. Exato. Tudo bem. Dependendo do impermeabilizante, nós vamos colocar 2 ou 3 produtos, nós vamos considerar que é impermeabilização apenas. Perfeito? Feito isso, mais um teste de carga d'água. 7 etapas. Estanqueidade. Se tudo estiver ok, a impermeabilização sai de cena e aí passa a entrar o revestimento propriamente dito, né? Detalhe, dependendo do tipo de impermeabilização, além de tudo isso, tem a 8ª, propulsão mecânica. Sim. Então, isso de uma maneira genérica, nós estamos falando em 8 etapas. E lembrando que o cliente está doido, ele chega lá todo dia falando, nossa, quando é que eu vou mergulhar nessa piscina, está um calor. Então, mas essa é a realidade da técnica. Né? Com certeza. E aí, com base em tudo isso que nós nomeamos, eu vou te perguntar, é possível a redução de etapas? É possível a redução de etapas, desde que haja um projeto, haja uma avaliação e haja uma viabilidade. Por exemplo, nós estamos falando em piscinas de concreto, independente de serem enterradas ou elevadas. Já pensou se o concreto fosse impermeável? Como seria interessante? Eu eliminaria diversas etapas construtivas. Né? Eu desformaria, a estrutura já estaria estanque. Então é muito mais simples. Né? De todas as etapas. Já para o teste de estanqueidade. Exatamente. O próprio teste de estanqueidade já seria o teste de carga d'água. Eu economizaria em água, economizaria uma série de coisas. Então, quando nós falamos em concreto impermeável, nós precisamos remeter primeiro ao que é o concreto, de uma maneira geral. E quando nós falamos em concreto, independente do tipo de concreto, é como se fosse uma receitinha de bolo. Todo concreto vai ter lá, basicamente, cimento, algum tipo de cimento. Não interessa qual cimento que é, se é areia, etc., mas a gente vai ter algum cimento. Vai ter agregados, miúdo, graúdo, aditivos, né? E vai ter, normalmente, água. Qual que é a função da água no concreto? É fazer com que o cimento reaja, né? Para que forme realmente o concreto. O que acontece?
a quantidade de água que nós precisamos colocar para que o cimento tenha algum tipo de reação é mínima comparada com a quantidade de água que nós colocamos no concreto. Porque se nós não colocarmos essa parte excedente de água, eu não consigo lançar, eu não consigo bombear, eu não consigo trabalhar com o concreto propriamente dito. E esse excesso de água, durante o processo de cura, quando essa água tende a exudar ou sair, ela vai acabar deixando pequenos caminhos, né? Pequenininhos mesmo, sentidos capilares, que após o processo de cura, a estrutura está toda curada, quando eu colocar a água tende a entrar por esses pontinhos e pode possivelmente causar patologias de vazamento. Então, como que a gente faz isso? Nós podemos deixar com que o próprio concreto trabalhe para nós, criando um concreto impermeável. Então, o concreto impermeável ele é um conceito, ele é um aditivo impermeabilizante, que é colocado junto, no momento da concretagem, né, junto com a massa de concreto, e esse aditivo químico ele vai reagir dentro da estrutura de concreto. De forma que a água, quando a água tentar passar por aqueles pequenos poros, ela é um elemento catalisador. Então, ela vai potencializar a formação de cristais, por isso que a tecnologia chama cristalização integral, né? Fazendo com que esse material ele tenha capacidade de autocura ou autoselagem. Olha o que é a tecnologia. Não é uma tecnologia nova, né? Mas já tem uns 15, 20 anos, mas no Brasil demorou um pouco para chegar. Imagina o que acontece, Gisele, se você tiver um arranhado na sua pele. Em coisa de um mês, esse arranhado ele praticamente vai sumir, porque a sua pele vai autocicatrizar. Imagina essa tecnologia dentro da estrutura de uma piscina. Ele vai autocicatrizar. Então, eu tenho um vazamento e vai autocicatrizar. Poxa, isso é projeto, é pensar. Então, comparativamente, ele pegou, aditivou no concreto, no caminhão, lançou. Depois disso, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a forma, a etapa que ele vai fazer é desformar, ele não tem que lixar nada, só vai colocar água, e se não vazou, revestimento. No máximo, ele vai fazer camada de regularização para o revestimento ficar perfeito, não é? Para a proteção da impermeabilização. Então, reduz muito as etapas de impermeabilização, no caso do concreto de trabalharmos com concreto impermeável. Entendam, pessoal, que eu não estou falando que o concreto impermeável ele é a solução para qualquer tipo de piscina ou sequer para qualquer tipo de estrutura. Estou dando um exemplo que existem outras tecnologias, além dos tradicionais, que a gente costuma ver lá, manta asfáltica, argamassa polimérica e etc. Okay? Basicamente, esse é o que eu quis dizer com esse tipo de situação. Bom, agora a gente tem mais uma perguntinha aqui. Nós sabemos que são projetadas juntas de movimentação e, por vezes, essas juntas podem acabar atravessando a estrutura da piscina. E nós sabemos que, atualmente, também é o grande calcanhar de Aquiles na questão do tratamento, para muitos ainda. Como a gente pode tratar isso? Esse é um ponto muito importante, porque, como você mesmo disse, né, como é uma junta de dilatação, ela é uma junta prevista dentro da fase de projeto. Então, nós conseguimos trabalhar com isso em cima do projeto. Né? Por que as juntas são um ponto crítico, Gisele? Porque eu estou falando de uma peça de concreto impermeável, certo? Se eu tenho uma peça de concreto que tem uma descontinuidade, então, naturalmente, naquele ponto, eu tenho um ponto onde a água vai passar. Então, se é uma junta que nós temos planejamento, nós podemos utilizar técnicas adequadas, como os produtos perfilados, por exemplo. Né? O que são os perfilados? São peças de PVC em que normalmente o perfil dela, o nome dela é perfilado exatamente por conta disso, ela tem um bulbo central, que é um bulbo deformável, que vai permitir à estrutura trabalhar, comprimir e tracionar, e ela normalmente tem abas nas laterais e tem ranhuras. Bom, qual que é a função dessas ranhuras? Tem duas funções. A primeira função é que ele dê mais aderência no concreto. Então, eu tenho o concreto impermeável, a barra impermeável, né, já aditivado nas laterais, e eu tenho ali ranhuras, que é justamente para que ele dê aderência, para funcionar como ancoragem. E a outra situação é que, se eu tiver, nós chamamos de princípio de labirinto, então, se eu tiver presença de água que vai penetrar pela junta, como nós estamos vendo na imagem aí, praticamente metade da dimensão do concreto, ela está sob a ação da água naquele espacinho da junta. Essa água ela não vai conseguir penetrar, e mesmo que a estrutura movimente, a pequena deformação que vai ter, sob o princípio do labirinto, essa água vai perdendo pressão, perdendo força, de modo que ela não aflora na parte superior. E é claro, quando nós falamos em perfilados, não existe um único perfilado, existem diversos tipos de perfilados.
Existem perfilados de superfície, existem perfilados que vai no centro, que nós tínhamos mostrado no slide anterior, né? E eles são dimensionados basicamente em função de duas coisas. Em função da espessura dessa laje de concreto ou em função da pressão de água que ele tem que suportar. Né? 5 metros quadrados de água, 10 metros quadrados de água, 20 metros quadrados de água, enfim, basicamente em cima disso. Claro. Eu já ia seguir, tá vendo que eu já estou bem acelerada. Na verdade, hoje eu estou cheia de questionamentos para você. Eu acho que assim o nosso bate-papo flui melhor, né? Bom, como você mesmo mencionou nas questões de concretagem, é bem difícil nós vermos que as pessoas concretem tudo em uma única concretagem. Piso, parede, piscina. Vamos pensar assim. Então, o que acontece? Concreto o piso, vai lá, deixa, no outro dia eu venho e concreto as paredes. E aí, nós temos problemas do tipo como essa imagem aqui. Só que nós temos também uma norma, que é a 14.931, que ela já prevê essa questão. Então, ela prevê que quando o lançamento... Porque as juntas de concretagem, elas, em alguns casos, elas conseguem ser previstas. Mas em outros, imprevistos, como nós sabemos, sempre acontece. Sim. E aí, essa norma, ela diz que nós temos que garantir a colagem suficiente dessa junta, do concreto endurecido, com o novo lançamento que vai acontecer. Então, temos que garantir essa questão de monoliticidade da estrutura. Como fazer isso? Perfeito. Basicamente, o que a norma fala é da criação de uma ponte de aderência. E aí nós temos na nossa linha diversos materiais que são utilizados como ponte de aderência, né? Como, por exemplo, a linha Cicadur, que são adesivos epóxis e etc. De uma maneira geral, o nosso foco aqui é em impermeabilização. Então, a indicação para tratamento, para impedir a passagem de água nessas juntas de concretagem, é trabalhar com materiais hidroexpansíveis. Observa que coisa interessante, né? No mercado, é muito comum essas barras hidroexpansíveis, que são barrinhas que são colocadas nas juntas antes de concretar a segunda etapa ou a etapa seguinte, exatamente pensando que se a água tentar passar por ali, ela vai hidroexpandir. E existe no mercado diversos tipos de materiais. Existem bases hidroexpansivas, desculpa, pessoal. A base de bentonita, existe a base acrílica, existe a base poliuretano, mas normalmente em barras. A Sika tem um material que é muito diferente, ele é de base poliuretano, perdão, mas ele funciona como selante, que é o que nós estamos vendo na imagem. Qual que é a grande vantagem de trabalhar como selante? Alguém já viu uma junta de concretagem planinha, homogênea? Porque a barra ela tem que ficar certinha. Se eu tiver depressões, aquela depressão ali, por mais que ela expandir, eu vou ter um ponto fraco que ela pode passar por debaixo da barra. Quando eu trabalho com selante, então por mais imperfeito que seja, a gente consegue moldar, porque ele é aplicado muito facilmente, com bisnaguinha, uma pistolinha de silicone, a gente consegue fazer isso. Então, é um material muito simples de trabalhar, que traz toda essa característica da hidroexpansão, da proteção das juntas de concretagem. Nós temos as barras? Temos as barras também, mas temos esse material que é fantástico, fácil de aplicar, ele suporta até 20 metros de coluna de água. Nós estamos falando de piscina, a piscina vai ter ali, em média, né, tirando as piscinas para pulos que são mais profundas e etc., mas de uma maneira geral, as piscinas vão ter no máximo 2 metros de profundidade. Nós estamos falando de material que suporta 20, são 10 vezes mais do que esse material. Isso aqui é um gráfico que mostra, por exemplo, quanto esse material expande e com que rapidez ele expande. Então, em 14 dias, ele vai mais de 200% do volume dele. Mas mais do que a imagem, Gisele, eu acho que mais do que o gráfico, acho que a imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Com certeza. Isso aqui é um exemplo que eu fiz. Na minha mesa, um papel quadriculado, peguei um perfil, coloquei o perfil em cima do papel quadriculado e fiz uma demarcação e coloquei num recipiente com água, num copo com água na minha mesa. Em 24 horas, olha o quanto ele expandiu, que é essa marquinha vermelha. Em 72 horas, é essa marquinha preta. Em 10 dias, essa marquinha azulada. Então, observe que logo nas primeiras horas, ele expande muito, o que faz com que esse material, se porventura venha a ter uma infiltração de água, ele sela muito rapidamente, né? Então, essa é uma característica desse material. Existem alguns materiais no mercado que demoram muito inicialmente para poder expandir,
E isso é muito ruim, porque o cliente está convivendo lá com água vazando o tempo todo, né? Olha só para a gente ver, fica mais fácil perceber o quanto a diferença dele, né? Ele deslocado aí. Perfeito? Então, assim, o resumo de tudo que nós falamos aqui dessas técnicas se resume nesses produtos aí. É o Cicasuel S2, que é o CNT, né? O perfilado, que está ali embaixo no canto inferior esquerdo, e o Cica WT200, que é o aditivo para concreto, para fazer o concreto impermeável. Pessoal, ao longo desse bate-papo aqui, nós falamos muito de técnicas e pouco de marca de produtos. Posteriormente, entre em contato conosco, que nós faremos apresentações específicas sobre cada um dos materiais. A Gisele, ela é coordenadora do Departamento de Especificação Técnica, então ela existe dentro da SICA para poder dar suporte aos projetistas, seja na área de piscina, na área de fachadas, em qualquer uma das áreas que a SICA atua. Então, a Gisele está à disposição para esse tipo de situação e contem com a gente o tempo inteiro. Estou junto com ela dando suporte, o tempo inteiro fazendo visitas juntas aí, e estamos à disposição. Perfeito? Bola para frente. Vamos estar, para a gente poder finalizar, né, porque o nosso tempo está estourando. Nosso tempo está estourando. Então, olha só, nós falamos de estruturas, nós falamos de uma série de coisas, mas existe um elemento que está diretamente ligado e que nós acabamos não trabalhando aí, que é o elemento da tubulação, da hidráulica, da elétrica e etc. São elementos presentes o tempo inteiro. E estatisticamente, se você entrar nas obras e etc., vocês vão perceber que grande parte das piscinas vazam exatamente nas interfaces das tubulações. Por conta da má fixação, por conta da escolha do sistema adequado de fixação e etc. Enfim, o ponto mais importante eu faço toda uma estrutura de concreto impermeável, eu trabalho lá com Cica WT200, eu trabalho lá com selante hidroexpansivo, Cica Suel S2, eu trabalho com o perfilado da Cica e etc. Na hora de fazer a fixação do tubo, o cara pega o melhor tubo lá, mas o pedreiro vai chegar e vai colocar o que para fixar? Uma massa forte, 1:3, cimento e areia. Poxa, vai ter a mesma resistência do concreto? Vai ter a mesma resistência de todo o resto da estrutura? Não. Então é por isso que a norma fala que os coletores, os tubos, têm que ser rigidamente fixados à estrutura. Rigidamente como? Seja com epóxi, seja com graça. Assim que tem um material que você quiser, ou que o melhor, que o seu projetista escolher. Entre em contato conosco. O importante é que tenha um projeto, porque o projeto vai falar especificamente sobre como vai ser feita a fixação, qual que é o tipo de impermeabilização que vai ser utilizado ali, como vai ser dado o arremate lá, enfim, coisas desse tipo. Bom, se já tivermos concretado, hein? Não der para fazer o concreto impermeável. Boa pergunta. Aí nós vamos partir para o sistema que nós nomeamos ali no comecinho da nossa apresentação sobre as etapas. Como o Anderson comentou anteriormente, a gente tem, dentro das etapas, a prova de carga. Se você tiver um concreto já aditivado, com um aditivo impermeabilizante, essa prova de carga ela vai servir como um teste de estanqueidade. Eu acho que ele falou isso muito bem alguns slides atrás. E aí você vai potencializar a ação do aditivo impermeabilizante no concreto. Mas se você não tem, você já tem uma estrutura concretada e pronta já para impermeabilização, você precisa carregar essa estrutura de uma maneira que você tenha sobre ela a sobrecarga. Acho que alguém mandou alguma coisa sobre velocidade de apresentação. Muito lento. Então, não sei. Que você tenha uma sobrecarga dessa estrutura visando como se ela estivesse sendo utilizada. Então, você sobrecarrega a estrutura de uma maneira que você consiga mapear fissuras ou falhas de concretagem. Então, você consegue fazer um tratamento na preventiva antes de você iniciar a impermeabilização, que é muito importante. Logo após o teste, a prova de carga, fez todas as recuperações necessárias. Só um lembrete. A prova de carga, ela é normativa. Então, a norma prevê
que seja efetuado esse ensaio de carga com água limpa antes do início da impermeabilização. Bom, aí começamos as etapas pós a prova de carga inicial, que é a etapa da regularização. Nessa etapa da regularização, nós precisamos que essa regularização seja bem aderida ao concreto. Então, você precisa focar na limpeza, então tirar restos de desmoldantes, ou essa regularização ela precisa ser homogênea, coesa e precisa ser firme. Então, você precisa de uma boa limpeza, você precisa de um bom chapisco para que faça essa aderência da argamassa sobre o concreto. Essa etapa é muito importante, porque ela vai servir como base de apoio para a sua impermeabilização. Nesse caso, nós vamos falar um pouco mais sobre a estrutura enterrada, porque o nosso tempo realmente já está finalizando. Mas, assim, quando você tem uma estrutura, só falando um pouquinho da importância dessa etapa, normalmente a estrutura você concreta lá, coloca as formas, mas as suas formas nem sempre são regulares. Você usa a forma de madeira, as madeiras podem estar empenadas ou são madeiras reutilizáveis, então você não tem uma regularidade na estrutura. Então, isso acaba prejudicando muito o processo da impermeabilização, porque você precisa de uma área, um substrato que seja pelo menos regular para você apoiar a sua impermeabilização. Bom, são muitas etapas, né? Discorremos muitas etapas até agora. Será que agora a gente vai falar sobre impermeabilização? Então, como eu disse, vamos falar um pouco sobre as piscinas enterradas. A gente às vezes ouve muito as pessoas falarem, uma piscina enterrada, ela está sobre o solo, essa água vai vazar para onde? Mas a pessoa não pensa que você pode ter uma perda de água, e água não é barato, você pode ter problemas com eflorescência, você pode ter diversos problemas em uma estrutura de piscina enterrada. Além de ser uma estrutura que sofre com os dois tipos de pressão. Ela tem a pressão na positiva, porque você tem a água dentro dessa estrutura e ela vai pressionar a sua impermeabilização. E você tem água que pode vir de saturação de solo, você pode ter lençol freático próximo, e aí essa água encharca o solo e ela tende a encharcar a sua estrutura. Então, você precisa buscar sistemas que atendam essas duas solicitações que a piscina enterrada te pede. Exige. É exigência, né? Porque que às vezes te faltam as palavras, assim, sabe? Não estou te corrigindo, não tô te corrigindo. Porque, na verdade, é uma exigência. Negligenciar isso é pedir para acontecer patologia, né? Não, com certeza. E aí, qual sistema utilizar? Nós colocamos aqui as figurinhas da linha dos Cicatops, porque eles são sistemas poliméricos. E os sistemas poliméricos eles são bem versáteis de utilização. Você consegue fazer a junção de dois produtos, um produto rígido e um produto flexível, e você consegue atender às solicitações previstas na piscina. Então, você tem lá a junção, você pode fazer tanto a junção do Cicatop 100 com o Cicatop Flex Fibra ou do Cicatop 107 com o Cicatop Flex. Você tem essa versatilidade. E assim, lembrando, claro, estamos falando de técnicas de impermeabilização, mas cada projetista avalia a necessidade da sua impermeabilização de acordo com o projeto, né? São basicamente técnicas de impermeabilização. Importante lembrar que na camada flexível você precisa fazer o uso do estruturante. Na nossa linha da Sica também, nós temos dois tipos de soluções que podemos utilizar, que são os pré-dosados, que são as caixinhas que eu mostrei anteriormente, da linha Cicatop, e nós também temos os que podem ser dosados no canteiro. Então, da caixinha você já tem a dosagem correta, você faz a mistura e já vem com a aplicação. No caso dos que são dosados em loco, você faz a mistura no canteiro utilizando os insumos da própria obra. Então, vai de acordo com
o que o projetista definir colocar. E assim, vale lembrar que cada sistema que a gente está mostrando aqui, eles possuem particularidades, eles têm limitações, eles têm características de preparo de base, e assim, no que tange a aplicações, isso precisa estar de acordo com as recomendações do fabricante, é claro, na aplicação, e aí respeitando sempre o projeto. E como tratar tubulações? Anderson, acho que você falou um pouquinho sobre isso anteriormente. Um ponto importante que a gente quis mostrar nesse slide é assim, a SICA, nós não estamos aqui nesse webinar para falar qual é a forma certa, ou qual é a única forma que deve fazer, como deve fazer e etc. Nós identificamos que ao longo da nossa vida e profissional, nós identificamos diversas formas que não são certas, porque fatalmente dá problema. De que forma isso deve ser feito? Isso deve ser feito sempre com a ajuda de um profissional, de um projetista. Então, nós temos, por exemplo, trouxemos para mostrar parte de um projeto, como que um projeto ele mostra, né, como que ele especifica, como que ele propõe que seja feito isso daí. Então, o projetista, ele tem, se a gente pegar aqui nessa primeira imagem da esquerda, a gente mostra lá a questão do rebaixo, que a gente viu na imagem anterior, no slide anterior, principalmente a questão no entorno da tubulação, a gente tem uma parte mais escura ali, onde ele dá um mecanismo de fazer essa fixação de forma rígida na estrutura. Então, assim, o projetista, a função dele é exatamente avaliar qual que é a melhor situação da sua obra, da sua metodologia construtiva. Observem que esse projeto ele foi feito para uma piscina de concreto. E se fosse de alvenaria, seria a mesma coisa? Adiantaria eu entrar com um grout ou um epóxi com 20, 30 MPa de fixação em uma alvenaria que por vezes não teria toda essa resistência? Então, por isso que é importante um projetista. Queria aqui aproveitar para agradecer lá o Ricardo e a Marissa da Imper Solutions, que nos cederam esse material aqui. Tem o QR Code também, se você colocar o celular em cima do QR Code, você vai entrar direto em contato no site deles para poder fazer consultoria, fazer consultas e etc., aprender um pouco mais, né? Então, o importante sempre é nós trabalharmos com técnica, né? Só um comentário, Anderson. Isso é uma questão normativa também, né? A norma prevê que sejam feitos detalhes específicos de fixação de impermeabilização. Exato. Então, isso é muito importante, assim, apesar dela cedeu para nós esses detalhamentos, mas é para usar como exemplo, né? Que não adianta a gente ter a técnica antiga, eu faço há muitos anos, mas está fazendo com a técnica que não é correta, né? Então, a gente precisa de um apoio de um projetista. Correto? Perfeito. Correto. E lembrando que cada obra é uma obra, né? Às vezes, em outra obra, no condomínio vizinho, é outra metodologia construtiva, é outro formato de piscina, e aí nós não vamos trabalhar mais com esse detalhe. Vai ser um detalhe ligeiramente diferente, parecido, mas ligeiramente diferente. Então, vamos nessa daí. Então, vamos lá. Bom, finalizando essa questão da impermeabilização, de tratativas de tubulações, chega a hora do teste de estanqueidade, que também é um requisito normativo que após a impermeabilização você precisa fazer o ensaio de estanqueidade com duração mínima de 72 horas para verificação de falhas na impermeabilização. Isso independe do sistema escolhido. Seja ele polimérico, seja manta asfáltica, você precisa fazer o teste de estanqueidade. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Normalmente, quando observa o que está grifado aí, duração mínima de 72 horas. Se eu fiz uma piscina de concreto armado, muito bem executado, muito bem vibrado e etc., mesmo se ela tiver uma patologia, pode ser que demore mais que 72 horas. Então, por isso que a norma fala em mínimo, ok? Então, pode ser que em algumas situações o projetista fala, beleza, pela sua estrutura, eu quero ter estanqueidade de uma semana, por exemplo, 15 dias, é possível. Então, as pessoas entendem que a duração mínima, deletam o mínimo e ficam 72 horas, e esquecem que não é mínimo apenas, tá? Anderson, uma coisa, nós falamos muito durante esse webinar sobre a questão de projetistas, né?
para você ver como é importante essa questão do projeto, essa questão do acompanhamento do projetista. Ele te dá todas as diretrizes para que você não tenha uma manifestação patológica no futuro. Porque para tratar um problema em uma piscina é muito complicado. Você falou quase tudo no começo do nosso webinar. Exatamente. Eu costumo dizer assim, a Gisele, eu sei que já sabe isso, que já viu eu dando aula a respeito disso. Eu sou apaixonado pela engenharia aeronáutica, apesar de não ter pouco conhecimento. Porque a engenharia aeronáutica, ela é a verdadeira engenharia, em que os engenheiros, eles sentam na prancheta, eles projetam, eles fazem um modelo, simulam no túnel de ar, e aí sim o equipamento, o avião, vai voar. A engenharia civil, da forma que tem sido executada no Brasil, não é assim. A gente chega, faz um negócio, no meio do caminho chega em paisagismo, muda daqui, muda para ali. Então, fazendo um paralelo com a engenharia aeronáutica, seria como se mais ou menos assim, eu e a Gisele projetamos um avião. Aí, por exemplo, o Pedroso, pegar o Pedroso que a gente conhece, vai pegar de que tá dentro do avião, ali atrás, a gente chega no meio do voo e fala assim, cara, vamos mudar o formato daquela asa? Vamos, é voando. Né? É o que acontece. Nós temos na obra uma série de cabeça, o dono da construtora, que contratou um arquiteto para fazer o paisagismo, contratou outro. No meio da obra, com o projeto de planificação feito, às vezes a planificação já está feita, tem que chegar e mudar. Não, a piscina não é mais daquele jeito, vai ter uma prainha aqui, aí quebra tudo. Então, assim, a nossa engenharia precisa ter projeto, precisa ter planejamento. Nós, enquanto engenheiros, precisamos um pouco mais de respeito por parte de todos os elementos da cadeia construtiva. Muito bem, pessoal, acho que o nosso tempo está... E para finalizar, lógico, a piscina revestida, e como a gente falou sobre projeto durante o nosso webinar todo, não menos importante, o projeto do revestimento cerâmico. Esse projeto ele vai te falar qual a cerâmica é recomendada, porque tem requisitos normativos para a utilização da cerâmica, qual é a argamassa colante e o rejunte que você vai utilizar nesse assentamento, onde vão estar posicionadas as juntas e qual é o tratamento que elas devem receber. Então, tudo gira em torno de um projeto. E a gente faz uma ressalva aqui agora, que a SICA ela tem produtos que atendem do início ao fim da piscina. E aí Exatamente. Vocês podem contar conosco, como o Anderson já disse, nós estamos à disposição para apoiá-los em tudo que for necessário. Em todas as etapas construtivas. Nós vamos aí desde a fase de projeto. Nós podemos estar com vocês desde a fase de projeto. Nós temos um departamento técnico, a Gisele que está aqui apresentando comigo, o Márcio que está nos assistindo aqui, a Tuane que está nos assistindo aqui. Nós temos um departamento técnico que é para dar suporte nas suas especificações. Então, entre em contato com a gente. Como eu sempre digo nas minhas aulas, o importante às vezes não é saber, é ter o telefone de quem sabe. Então, entre em contato com a SICA que nós estamos lá à disposição para apoiar vocês. Né? E é isso aí, pessoal. E para a gente finalizar, eu gosto sempre de mostrar esse slide, que é uma forma de como que nós conseguimos ver o futuro, como que a SICA enxerga o futuro. Nós estamos passando um período de pandemia, um período de, por vezes, até descrédito, né? Mas a SICA tem um logo que chama Building Trust, quer dizer, construindo confiança. Como que a gente constrói confiança nos nossos projetos? Trabalhando dentro de normas técnicas, com produtos que atendem às normas técnicas, com projetistas que trabalham dentro das normas técnicas, enfim, técnica, técnica e técnica. Isso é a SICA construindo confiança. Obrigado pela atenção, pelo bate-papo. E obrigado, Gisele, por participar conosco e estamos à disposição das perguntas. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos. Legal, parabéns aí pela apresentação, Anderson e Gisele, foi muito bom ouvir vocês, né? Foi bem descontraído, mas com informações super técnicas. Agora nós vamos para as perguntas, né? Então a gente tem aqui as perguntas dos nossos participantes, tem várias, inclusive vou tentar mesclar aqui, vi várias perguntas, inclusive do Pedroso, e aí vou fazer algumas e as outras, como o Pedroso, você tem contato direto aí com a equipe, vou priorizar também do público, tá? Inclusive estou colocando aqui na tela, desculpa, Anderson.
Não, eu queria falar justamente isso, Pedroso. Se as perguntas do Pedroso forem pertinentes para todo mundo, acho que vale a pena, mas de uma maneira geral, o Pedroso tem o nosso contato, talvez a gente priorizar as Isso, não, mas tem perguntas muito interessantes, sim, né? Que eu vou tentar mesclar aqui para a gente conseguir atender o máximo possível do público. Então, logo no começo, o Henry, ele pergunta aqui para vocês: gostaria de saber se qualquer material utilizado para piscinas pode ser utilizado para box. Não entendi o que exatamente. O box de banheiro, é isso? Eu imagino que sim, está escrito como de banheiro. Perfeito. Olha só, não necessariamente todo o material empregado para piscina pode ser usado para box. Vou dar um exemplo bobo. A SICA não tem o vinil, que é utilizado em piscina. E não dá para colocar no box, porque não contém dentro do box. Para fazer aquela cortininha de vinil lá, né? Então, assim, os materiais costumam ser muito versáteis, de uma maneira geral, mas há que se avaliar se é a relação custo-benefício. Eu posso fazer piscina de PVC. Eu fazer a implementação de um banheiro de box de banheiro em PVC, o custo acaba não valendo a pena, né? Então, as fichas técnicas, normalmente, eles têm informações de onde pode ser utilizado e onde seria melhor utilizado. Importante é saber, tem o telefone da gente que a gente orienta no seu projeto. Manda o projeto para a gente, Henry. Isso, muito legal, Anderson. Para cada situação, né, cabe aí uma análise e definição sem generalizar. Obrigada pela resposta. Uma das perguntas aqui dos pedrosos, né, eles se apresentam juntos, né, então os pedrosos, eles colocam uma pergunta assim: tenho visto muito manta SBS. O que isso significa e se a SICA tem? Essa é uma pergunta que não tem a ver com o que nós apresentamos. Nós não falamos de manta. SBS é sigla de um produto químico chamado estireno, butadieno, estireno. É nome de um antigo polímero que se coloca nas mantas asfálticas. Nós temos, sim, na linha da SICA, a SICA manta PS-EL, ok? Uhum. Legal, Anderson, obrigada. E o Marcel Ponce pergunta qual produto que ele pode usar em uma piscina que a água vai estar em 40 graus. Perfeito. Marcel, aliás, desculpa, eu estou respondendo, tu nem perguntei se a Gisele queria responder, mas enfim, deixa eu só responder o Marcel, e Marcel é grande amigo nosso. Marcel, como qualquer material, se você pegar, por exemplo, na ficha técnica das argamassas poliméricas, nós vamos estar falando na temperatura de trabalho a 35 graus. As mantas asfálticas um pouquinho acima, porém as mantas elas tendem a amolecer. Também sob a ação da temperatura, isso pode envelhecer. A recomendação não é o produto, como tudo nós falamos aqui, é um sistema. Então, de repente, eu vou fazer uma proteção mecânica que vai amenizar um pouco o impacto disso sobre o sistema impermeabilizante, etc. Então, tudo acaba voltando para o projeto. Claro, se eu vou fazer na sua mansão lá de Olímpia, lá na sua piscina de Olímpia, Marcelo, a gente tem que fazer um projeto justamente contando, se eu preciso de uma área livre, eu vou ter que descontar um pouco mais, justamente para esse amortecimento térmico e etc, entendeu? Uhum. Legal, Anderson, obrigada mais uma vez. O Edivando pergunta se piscina em bloco de concreto pode ser grauteado, dando uma resistência maior. Sim. Aí ele já está falando da questão da estruturação. Pode ser grauteado. Você vai acabar fazendo uma relação seguinte também, Edivando, né? Às vezes, se você... Claro que tudo depende da concepção, do projeto, da piscina, mas às vezes sai mais caro do que você fazer de concreto, dependendo da situação, da quantidade do grout, né? Então, tudo é uma relação custo-benefício, uma avaliação, uma análise. É só um complemento que eu acho que foi bem isso que a gente acabou comentando durante a apresentação das metodologias construtivas, né? Ele poderia até acrescentar um grauteamento nos blocos, mas precisa avaliar a questão de custo também, né? Às vezes compensa realmente fazer uma piscina de concreto. Sim. Tá, legal. Outra pergunta aqui dos pedrosos é o teste de estanqueidade efetuado 72 horas após quanto tempo da impermeabilização polimérica? Vai depender muito. Quando a gente fala em impermeabilização polimérica ou acrílica, que seja, eles têm uma variação normalmente do tempo de cura. Então, isso pode variar. Se eu for numa piscina aberta, depois de 3 dias, você pode colocar essa água, não tem problema nenhum. Mas
Será que se eu fizer um reservatório, que vai ser muito parecido com a piscina, mas ela é fechada, abafada, não tem ventilação, será que ali vai ser os mesmos 3 dias? Então, há que se observar de obra para obra, né? Nada é tão certinho assim. Claro, tem que fazer, né? Nós temos como fazer ensaios e avaliar, mas não existem respostas prontas assim. Se você pegar na ficha técnica, Pedro, você vai perceber que lá está determinando o período, mas aquilo é geral, para o geral. A mesma argamassa, só para explicar, a mesma argamassa polimérica que nós estamos falando de usar na piscina é a que vai usar no banheiro, que vai usar no reservatório, que são situações completamente diferentes em termos de ventilação, e os produtos, de uma maneira geral, aplicados a frio, as pinturas, assim como as tintas, elas costumam ter muita influência do clima. Se eu estou num dia quente, por exemplo, a evaporação é mais rápida, tende a secar um pouco mais rápido. Se eu estou num dia, eu não estou aí com vocês em São Paulo, mas onde eu estou tá chovendo bastante, então a umidade relativa está alta, ele tende a demorar um pouco mais para curar, né? Então o clima acaba influenciando bastante. Tá legal. Indo para as perguntas finais, tá? Tem mais perguntas, mais comentários. O pessoal tá dando parabéns, falando que vocês arrasaram juntos, dando muitas felicitações aqui. O pessoal da Argentina assistindo também. Graças. Então vamos mais uma perguntinha para ver se a gente consegue tentar responder o máximo. Tem uma aqui. Jesus Diniz. Qual a altura máxima que as paredes de uma piscina de alvenaria podem ter? Não existe questão de altura máxima, na minha opinião, tá? Não tem questão de altura máxima ou altura mínima. Acho que isso aí depende de projeto para projeto. Isso vai variar. Porque depende muito. Não é só. É como perguntar qual que é a altura máxima de um muro. Cara, depende da quantidade de vigas que eu vou travando. Cada projeto é um projeto. E vai dar a avaliação realmente do projetista, né? É o projetista que vai fazer essa avaliação de qual é a altura. E eu acredito que em uma conversa com o cliente também, né? Tem as pessoas mais baixas, assim, as pessoas mais altas. Eu acho que eles devem fazer alguma coisa entre uma média. Só para a gente exemplificar um pouquinho isso daí, Cláudia, se nós pegarmos, por exemplo, eu sou do interior de Minas, e lá a gente usa aquela cisterna, o pessoal faz um poço, e eles fazem travadinho de tijolinho, que não deixa de ser uma alvenaria. E aquilo às vezes tem profundidade, tem alguns mais rasinhos, mas tem lá de 10, 15 metros, então tudo depende do dimensionamento. Só que lá é um negócio circular, a gente sabe que a estrutura circular ela tem a distribuir os esforços. Então, isso está ligado ao projeto. Realmente é a avaliação do projetista. Tipo de solo, tipo de metodologia construtiva como um todo. Que legal. Então vamos encerrando, né? Já estamos aí às 7h22. Sei que tem outras perguntas, outros comentários, mas aqui estão os contatos dos especialistas, né? Vocês podem contatá-los diretamente. Agradeço muito, Anderson, Gisele, pelo excelente webinar, pelas respostas, pela interação. O público está dando parabéns. E a gente então vai encerrando mais um webinar Especialistas ao Vivo, com transmissões ao vivo de diversos conteúdos voltados para a área da engenharia civil. Os webinários da SICA foram criados com o objetivo de ajudar os parceiros da marca a ampliarem seu conhecimento de forma rápida e prática. Queremos que os nossos clientes, parceiros, colaboradores e profissionais do mercado possam utilizar esse período para se atualizar com conteúdo educativo, mas também interativo. Mais uma vez, obrigada, engenheira Gisele, obrigada, engenheiro Anderson Ribeiro, obrigada a todos que participaram desse webinar. Até mais. Até mais, pessoal. Mais uma vez, obrigado. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Em breve voltamos com outro webinar. Até o próximo. Até o próximo.